você tá indo bem. Tá crescendo muito quando tem pessoas que te atacam. O que eu não suporto é ver pessoas que não querem se ajudar. Porque a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado. Eu sempre tive um pai e irmãos machistas. Hoje eu brinco, não tem gente feia, tem gente sem dinheiro. Porque a gente vê tanta gente que nasceu feio e hoje tá tão bonito com dinheiro, né? Quantas pessoas vieram de comunicação e quebraram? O artista, ele não fica rico. Eu aprontava muito, mas eu sempre saía de santa, porque eu sempre fui puxar saco deles, né? Fala galera, bem-vindos a mais um Checkscast. Eu sou o Samuel Lopes. E eu sou o Fábio Yamamoto. Nós somos sócios da Checks e a gente tá aqui hoje com uma convidada ultra especial. Tatiana Gorentzweig, muito obrigado por aceitar nosso convite. Nossa, uma mulher destemida. Conseguiu falar meu sobrenome, gente. Viu só? Já ganhou moral. Viu só? Obrigada por estar aqui. Super feliz, assim, fico lisonjeada, é um prazer imenso e vamos que vamos, né? Bom, Tati, a gente sabe que você tem uma história incrível, inclusive de superação, de altos e baixos, que a gente vai acabar transcorrendo aqui durante o nosso bate-papo, mas eu queria saber de você, quem era a Tati lá atrás? Quem era a Tati novinha, adolescente, que eu sei que você era um pouco rebelde, não era não? Rebelde sem causa. Rebelde sem causa? Eu era uma dondoca, doidinha, sempre fui líder, sempre fui a que mais aprontou, porém, como eu sempre tive um pai e irmãos machistas, naquela parte de namoro e tal, eu sempre fui mais travada, mas a aprontar eu era a rainha e só faltavam me coroar. Gostava de aprontar, viu? Assumia, pelo menos? Assumia as sempre bombas. A bucha? Mas eu era puxar saco do diretor da escola, então sempre eu que... sempre saía bem. Eu que dava a ideia, eu que fazia a coisa errada e eu que saía bem sempre. Porque era queridinha, né, da galera. Sempre fui queridinha, graças a Deus. A autoestima pouco é bobagem, né? E continua sendo, né? Não à toa você tem hoje uma rede tão assim, incrível, né? Olha, inclusive, seu TikTok você começou quando? Comecei faz um mês. O pessoal tá assistindo? Tá assistindo. Um mês. Comecei já faz tá com um mês. 30 e poucos mil seguidores. TikTok é uma rede muito legal porque ela é completamente diferente do Instagram, né? Na verdade, assim, eu acho que o Instagram, hoje, apesar de ser uma rede legal, ele tem um problema sério, né? Assim, as pessoas usam máscara e elas acreditam ser quem elas não são, né? Então, a pessoa, ela cria um personagem ali... E aquele personagem, ela vive uma vida do personagem. É uma coisa muito louca, né? E ela posta quem ela não é, ela posta o que ela não tem, né? Eu vejo, assim, até uma coisa que eu acho muito engraçado é a parte dos influencers, né? Os influencers, o nome já diz, influenciadores, né? E, na verdade, a gente vê lá, mulher gritando, duro... Eu não quero duro, eu não quero quebrado. E um monte de gente segue aquilo. Acho assim, fico besta, porque o ser humano ele tem altos e baixos, né? Um dia ele tá em cima, um dia ele tá embaixo, um dia ele quebra, outro dia ele tá lá em cima. As pessoas podem mudar as posições financeiras do dia pra noite. E aí você vê uma mulher chamando os caras de duro, disso, daquilo, e milhões de seguidores. Depois você vê uma outra que fala que tem uma classe, ela fala assim, ela fala assado, mas ela se beneficiou de algo para ficar famosa, de algo que, na minha opinião, não existiu, e ela quis quebrar uma carreira, uma pessoa que ela se relacionou, e aí ela fica lá falando também o tempo todo que as pessoas que não têm dinheiro não têm valor, ensinando classe para as pessoas, sendo que é uma classe que a gente nem usa, porque eu acho que todo mundo na vida pode ser quem é, eu acho que todo mundo na vida fala palavrão, todo mundo acorda de manhã com bafo, entendeu? E... tem umas coisas na internet, outra coisa... Ela prejudicou alguém para se promover? Óbvio, ela prejudicou o ex-marido, né? Lógico. Só para se promover nas redes? Com certeza ela prejudicou. Eu ali tenho certeza absoluta que ela
se prejudicou, ganhou milhões de seguidores. E eu acho engraçado que as pessoas continuam seguindo uma pessoa. É engraçado as redes sociais. Tem uma terceira que eu acho o máximo, essa, que ela mostra muita riqueza. E ela vive um mundo, eu falei isso ontem até numa live que eu fiz, ela vive um mundo surreal, que é o mundo dela de fato. E ela é a maior vendedora hoje de produto de alto consumo, caro. Se ela colocar uma blusinha de 6 mil reais, ela colocou ali, não tem ninguém que vende mais do que ela. Só que ela mostra uma riqueza excessiva. E o que eu vejo é que as pessoas gostam de seguir aquilo porque as pessoas gostam de ver a vida que elas não têm e que talvez elas almejam ter. E é engraçado que essa pessoa eu admiro demais. Porém, as pessoas elas têm a mania de seguir coisas que para elas vai ser vazio, né? Então, riqueza excessiva. Será que a pessoa tem uma riqueza excessiva e ela é feliz? Eu me pergunto isso todos os dias, porque a gente vê, ontem eu falei isso também, atores de Hollywood que se suicidam. Sim. Lindos, maravilhosos, ricos, e se suicidam. Aí ontem na minha live um menino falou, mas é a minoria. Mas acontece. E quantos deles se drogam? Porque a droga, né, eu nunca me droguei, e não gosto também, mas conheço vários casos de amigos muito próximos e perdi 2 amigos maravilhosos para droga e tenho 2 que, infelizmente, a gente tenta de tudo, estão perdidos, mas são 4 pessoas que têm um coração do tamanho do mundo. Eu acho que o coração deles é tão bom, que o mundo para eles se torna cruel. E aí eles têm que aliviar a dor. A mesma coisa às vezes, numa pessoa que tem muito dinheiro e que tem muita condição, e às vezes, você já pensou chegar no topo? Você já pensou sair na rua e não poder sair na rua? É muito difícil, né? É triste também, né? Então, assim, as pessoas acham que o mundo é muito fácil, e não é. E Tati, você, assim, pode falar isso com propriedade, porque você já teve, né, altos e baixos na sua vida, inclusive financeira. Né? Conta pra gente, porque você já teve muito dinheiro, você já, né, fala abertamente que foi dondoca, né, por um bom tempo da sua vida, de repente você se viu numa necessidade de correr atrás. Como é que foi isso pra você? Como é que foi sair de uma situação financeira extremamente vantajosa, né, e lá embaixo e ter que subir? E mais, né? Como você tá falando, o dinheiro traz felicidade? Olha, eu vou começar respondendo pelo final. Tá. O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro traz conforto. Uhum. O dinheiro traz a liberdade de você ir e vir. E você poder fazer o que você quer da sua vida. Então você pode sim ir amanhã para o lugar que você quiser, no hotel que você quiser. Você pode pagar a sua saúde, né? Porque hoje é muito difícil a pessoa poder pagar um plano de saúde. A saúde no Brasil é complicado, né? Então o dinheiro pode pagar sim a saúde, que eu digo no fato de você pagar um bom médico para te curar, né? Óbvio que eu acho que nenhum peru morre de véspera, então eu acho que a hora que tem que morrer a pessoa morre, não tem jeito. Mas dá pra né? você prevenir, dá ter para uma qualidade de vida melhor. Ter uma qualidade de vida melhor. Mas os momentos inesquecíveis são sempre os momentos que você não paga. Hoje tá aqui com vocês, eu não paguei para isso. E talvez vão ser momentos que amanhã você vai falar, puxa, a Tatiana, quando teve lá, lembra aquela coisa engraçada que ela falou? E você vai sorrir a hora que você lembrar. Esse momento de felicidade, você não paga por ele, né? Então eu acho que o importante na vida é a tal felicidade. E ela vem de pequenos momentos impagáveis. Obviamente você pode estar em Paris, né, no melhor restaurante do mundo dando risada, com dinheiro, como você pode estar na calçada bebendo a cervejinha, sentado na calçada sem dinheiro. Qual é a diferença de tudo isso? Ali você vai poder dar risada do mesmo jeito. E essa risada, ela é impagável, porque eu prefiro 1000 vezes estar na calçada bebendo a cervejinha dando risada do que estar em Paris com o melhor champanhe do mundo, que eu não sou de champanhe, mas enfim, nos melhores restaurantes, e estar deprimida. É isso. Quanto à sua segunda pergunta,
Fui dondoca, assim, assumida. Vivi uma vida muito legal, sabe, gente? Assim, mesmo dondoca, eu fazia coisas. Olha, eu vou contar uma história pra vocês muito engraçada. A gente tinha um apartamento no Guarujá e eu tinha 2 amigas de infância. Uma, inclusive, apresenta até um podcast, a Vivi Mascaro. E a outra era a Marcela. E o meu apelido era Birubiru, né? Porque eu tinha um cabelo enrolado e as pessoas me chamavam de Tatiana Birubiru, né? Ninguém conseguia falar o Gorenzweig, então a Biru chegou. Olha a Biru aí. Era a Biru, a Celão e a Perereca. A Vivi vai me matar, né? Bom, e as 3 eram inseparáveis, porém, elas eram terríveis, terríveis. E eu, muito quadrada, não era aquela menina que gostava de trazer na minha casa um monte de homem, porque eu tinha medo do meu pai. Uhum. Meu pai emprestava o apartamento no Guarujá pra gente ir. E aí a gente ia com a mãe da Vivi e com o pai dela, 2 pessoas maravilhosas que se foram. E eu morro de saudades, porque fez parte da minha infância. Passei todos os meus natais lá. A gente ia pro Guarujá e as 2, o que elas faziam comigo? Elas enchiam o apartamento de homem e me trancavam no banheiro. Elas me deixavam Como trancada, eu espancando a porta e deixava a tarde inteira, colocava uma música Porque se alta. você estivesse fora, você não deixaria estar os homens lá? Eu não deixaria estar os homens lá. E fora isso, sabe o que elas faziam? Então contar que o nome dela é Perereca é o de menos, né? É o que ela fez com você? Aí, Vivi. Mas olha, eu vou contar mais. Elas roubavam as mobiletes. Elas eram terríveis, dos vizinhos. Tá vendo? E Você não saíam era com as pior. mobiletes e ligavam sempre pro meu pai. E eu que era, gente, eu era praticamente uma santa, né? Eu dava ideia de tudo, não de roubar as mobiletes. Mas e eu não, imagina, eu nunca soube dirigir uma moto, eu morro de medo. Mas elas roubavam as mobiletes e aí o síndico do prédio ficava louco, ligava pro meu pai, eu tomava a maior bronca e as 2 ficavam rindo e eles me trancavam no banheiro. Que tal? Que beleza, né? Mas Não tinha nem o celular pra ligar pra alguém, mandar mensagem. Não, e assim, minha adolescência foi muito legal. Eu tinha também 2 vizinhos, 2 malucos, gêmeos, Roberto e o Gustavo, e a gente morava no mesmo condomínio, a mãe deles ainda mora lá. E era depois eu passei a andar com eles, assim, eram 14, 15 homens e eu, né? Eu era a única mulher. Eu era terrível, então eu falava pra eles assim, vamos pegar a arma de paintball e vamos ali na Avenida do Jockey atirar no pessoal que trabalha ali na Avenida do Jockey. E aí eu ia com aquela arma de paintball, ele tinha uma caminhonete aberta atrás e pá, 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 pá. A gente passava ali, atirava, deixava os coitados. Assim, eu era... E aí chegava no condomínio, eu falava assim, vamos deixar o condomínio escuro? Vamos fazer A gente apostava dinheiro de quem conseguia mais atirar nas lâmpadas da rua do condomínio para quebrar. Então a gente deixava o condomínio todo escuro pra gente zoar, ir nas casas das pessoas, apertar a campainha e as câmeras não ver. A gente pichava os muros, a gente era terrível. E na escola também eu aprontava muito, mas eu sempre saía de santa. Porque o diretor da escola falavam até que ele tinha um caso com a minha mãe. Porque sempre todo mundo tomava suspensão e eu sempre era a santa e a protegida. Porque eu sempre fui puxar saco deles, né? Pergunta que não quer calar. Você tem 2 filhos? 4. 4 filhos. Eu gostava, né? Não tinha televisão em casa. E aí eu fiquei solteira, ferrou, né? Só com... Agora não vou nem falar, né? O negócio tá feio. Só com coisas eletrônicas. E os filhos fazendo essa baderna toda aí hoje? Qual seria o seu papel ali? Como é que você conversaria com eles pra falar, não pode, que coisa feia? Eu sou uma mãe que vocês não estão entendendo. Eu sou o tipo da mãe que, assim, eu não ligo muito pra escola, eu não fico no pé por nota. Meu filho acabou de ser expulso e eu falei, fazer o quê, né? É a vida. Coloquei ele numa escola para passar de ano, né? E o importante é ele passar de ano nesse momento. Eu sei como é que eu fui, eu acho que a gente não leva nada para a faculdade. É óbvio que a educação de base é muito importante, mas eu sempre falo que a educação hoje, o maior problema do Brasil
é a educação, Sim. né? Mas quando a gente pode pagar uma escola boa, apesar de pagar, eu não fico no pé, porque eu acho que quando eu fui para a faculdade, eu não terminei a faculdade, né? Uhum. Fez direito, né? Fiz direito até o 4º ano, não terminei. Eu acho que a gente não leva quase nada da escola para a faculdade. Então eu não fico no pé e eu sou a melhor amiga dos meus filhos, né? Eu chego no quarto, eu vou pra balada com eles, eu danço até o chão com eles. Eles me contam tudo e eu conto tudo pra eles. Eu conto tudo deslavadamente. Assim, é surreal. Por exemplo, como eu falei pra vocês, eu vou contar uma história que se publicarem eu tô perdida. Faz muito tempo que eu me separei, né? Vai fazer 7 anos. Uhum. E de lá pra cá, eu tive muitos problemas. Tanto que eu falo nas redes sociais que os machos hoje são fêmeas, né? E as pessoas confundem um pouco, porque macho-fêmea não é o cara que é gay. Porque tem muito gay que é muito macho-macho. O macho-fêmea é o cara que ele é homem, ele se diz homem, mas ele tem atitude de fêmea, que é o que tá acontecendo hoje. Uhum. Né? E atitude de fêmea não é pagar a conta. Óbvio que quando a gente fala em pagar a conta, eu crio meus filhos para pagar a conta das mulheres. Eu falo, vocês querem ter uma mulher? Vai ser caro. Porém, eu acho que a mulher também tem que trabalhar. Eu acho que a mulher, porque assim, num relacionamento, 2 pessoas precisam ser admiráveis, né? Se elas não forem admiráveis, não tem beleza que segura, não tem tesão que segura, porque o tesão vem da admiração. Mas, o que acontece? Eu falo pra ele, eu continuando o assunto, eu desde então, desde que me separei, eu acho que passou pela minha vida poucas pessoas, mas vamos dizer que machos fêmeas, né? Ah, foram? Foram, macho Não fêmea. encontrou os macho? Não, se eu encontrasse, eu já estaria na minha cama todos os dias, né? Não encontrei. Tô procurando. Tá difícil. Tá difícil, hein? Mas deixa eu fazer É nada, eu tô brincando, eu não tô procurando, mas eu tô muito chata. Se não for macho, Tá eu muito tô exigente, fora. né? Não, eu tô muito... Mas deixa eu fazer um parênteses aqui, porque inclusive semana passada, essa semana, sei lá, eu dei uma palestra, né, pra falar de empreendedorismo, e uma das coisas que eu falei foi da liberdade financeira. E você falou, né, que é importante que as mulheres dos seus filhos, né, também trabalhem para que elas sejam admiradas, Sim. mas para que também elas tenham liberdade, né, de escolha. Porque a gente vê também muitas mulheres. Aqui na Chex a gente tem 70% do nosso time mulheres. 60% na liderança também. Tem mais mulheres na liderança do que homens. E assim, é uma causa muito válida, porque assim, eu particularmente vejo muitas mulheres, amigas minhas, que eventualmente ficam em relacionamentos onde elas não querem estar por conta da dependência financeira, Sim. sabe? Então, acho que é importante que os dois tenham também essa liberdade, né? Independente de qualquer coisa. É que eu acho que hoje os papéis se inverteram, né? Eu acho que o papel se inverter, tem muita gente que vem na rede social e fala pra mim assim, você tem que ser mais mulherzinha. E o que eu sempre falo é o seguinte, eu era dondoca, Uhum. do dia pra noite prendem tudo que a gente tem, a justiça. Em 4 anos eu tava tomando banho de balde, como eu sempre conto. Uhum. Aí eu me separo de um marido que nunca foi provedor, né? Era uma pessoa incrível, gente fina, bom pai, dá atenção, mas ele nunca veio para ser um provedor. E aí a dondoca, que o provedor era meu pai, teve que passar a trabalhar. E eu fui à luta. E aí eu tive que me tornar forte. Por quê? Porque eu vi meus filhos comer arroz com salsicha. Apesar de eu ser judia, o que eu tinha para dar para eles era arroz com salsicha ou macarrão com salsicha. E é o que eu podia, né? Então, eu tive que me tornar muito forte. E eu tive muitos altos e baixos. E em alguns momentos eu pensei em morrer, né? Porque quando a gente vê passar por tudo isso e tudo desmorona, a gente pensa, né? Será que não é melhor morrer? A gente pensa até em besteira, né? Eu cheguei a pensar. Em tirar a própria vida? Em tirar a própria vida. Mas
esse negócio de religião é uma coisa muito interessante. Quando eu fui na igreja evangélica, eu sou judia. A igreja evangélica me ensinou que se você morre, você vai pro inferno. Porque ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Uhum. E sempre foi uma coisa tão real o que eu escutei, que então eu só não fiz uma loucura na época porque eu fiquei com medo de ir pro inferno, né? E apesar de não saber hoje aonde eu vou parar no futuro, se vai existir vida após a morte ou se eu vou virar pedra, eu tenho medo de ir pro inferno. Mas o que aconteceu? O que eu aprendi nessa época? Que as nossas porradas, elas fazem a gente ficar calejado. Se a gente toma uma porrada, 2, 3, é que nem porrada de fato. Uhum. Chega uma hora que ela não dói mais. É que nem, por exemplo, o cara que ele vai ser um lutador, né? Ele toma tanta porrada ali, que é tanta adrenalina, que ele não sente mais aquela porrada. E a adrenalina da vida é essa. Eu tomei muita porrada e fiquei muito dura pra porrada. Então hoje, se amanhã eu perder meu trabalho, eu não tenho mais medo de lutar. Porém, eu acho que quando você passa por isso a primeira vez, é muito difícil. Você pensa assim em tirar a vida, né? Você pensa assim, pô, eu não vou aguentar. Eu não tenho capacidade disso. Mas depois que você toma muita porrada, você passa por essas coisas mais fáceis. O problema é o começo e como você vai passar por isso. Se você entra nessa dor e você deixar a sua cabeça te levar, você vai pro fundo do poço. E não tem jeito, né? Ou você se mata, ou você vai pras drogas para amenizar, ou você vai pros remédios que também são drogas. Mas quando você consegue, eu sempre falo, ali, teve um dia que eu tava sentada perto da piscina, a piscina toda verde, assim, e ali eu olhei para baixo e pensei assim, a casa tava podre. E eu pensei assim, ou eu saio disso aqui, ou isso aqui vai me levar embora. Eu vou apodrecer junto, né? Vou apodrecer junto, exatamente. E aí eu decidi sair. E ali eu comecei a lutar. E lutar que nem uma louca. Ali, todos os dias, eu acordava, fiz 300 mil currículos, era meio de pandemia, o mundo estava acabando e eu consegui me reerguer. Só que, voltando para essa sua pergunta, eu me tornei muito forte e deixei de ser mulherzinha. Mulherzinha que eu digo, deixei de ser a mulherzinha frágil. Mas não é deixar de ser mulher frágil que fala que os papéis se invertem, falando sobre isso. Sim. Eu ia até te falar isso, porque assim, eu tenho uma questão parecida, tá? A gente já teve na empresa altos e baixos, na minha vida pessoal, né? Ou perdas importantes e tudo mais. E hoje, assim, até conversando com psicóloga, né? Às vezes eu tenho que me segurar um pouquinho, porque eu passo a ser um pouco intolerante com a dor do outro. Porque eu falo, pô, isso aí não é nada, sabe? Você não se sente assim, às vezes? De algumas pessoas à sua volta passarem por alguma situação que pra você parece mais fria. Pouco, né? Se tornar um pouco mais fria nesse sentido. Eu acho que eu me tornei fria comigo mesmo. Eu me tornei fria pra vida. Eu me tornei, por exemplo, hoje, se você perguntar, a Tatiana tem um grande sonho? O único sonho que eu tenho é ajudar o máximo de pessoas que eu puder, porque me traz a felicidade do dia a dia. Mas eu não tenho um sonho. Eu não tenho mais sonho de ser bilionária, eu não tenho mais sonho de ir para algum lugar. Talvez se eu morrer amanhã, eu tô super feliz, porque eu tô feliz com o ser humano que eu me tornei. Então eu acho que eu fiquei mais fria comigo mesmo. Eu entendo a dor dos outros sempre. Eu entendo também o que você falou. Mas eu entendo sempre a dor dos outros. Agora, o que eu não suporto é ver pessoas que não querem se ajudar. Outro dia, uma menina no Instagram chegou pra mim e falou assim pra mim: Tatiana, me ajuda, eu vou me matar. Eu liguei pra menina desesperado e fiquei ajudando. E aí, todo dia eu falo pra ela, cara, levanta dessa cama, meu. Vamos! E ela fala, eu não consigo. Aí hoje eu vou. Aí à noite eu falava com ela, eu não fui.
Aí hoje eu vou, aí eu não fui, aí eu já me enchi meu saco e larguei mão de querer ajudá-la. Tem que ajudar quem quer ser ajudado. Porque a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado. Mas eu fico com dor no coração de ver as pessoas que falam pra você, eu tô com esse problema, porque é um problema, às vezes é um problema micro, que pra gente né? é micro, É micro. mas pra ela não é. Até porque o histórico de vida dela também vai trazer ela para uma situação atual, onde eventualmente aquilo pode ser grande, né? Exatamente. É difícil de medir, né? Difícil. A dor do outro. A gente... Por isso que eu tenho que fazer um trabalho sempre, sabe? Às vezes a gente usa a nossa baliza pra medir o sofrimento do outro e é difícil, né? De você entender, às vezes, como o outro se sente. Né? E aproveitando esse gancho, né? Hoje você se posiciona nas redes sociais falando sobre dia a dia, sobre vida, fala também sobre depressão, né? Narcisismo, enfim. Onde você se vê hoje enquanto influenciadora para essas pessoas que te seguem? O que você quer passar para elas? Eu vejo as pessoas que enxergam em mim uma vencedora e enxergam em mim dizendo, se ela venceu, eu também posso vencer. Então, todos os dias eu tento mostrar que eu venci, né? Porque eu venci. É o que eu falei para você, se eu morrer amanhã, eu morro feliz, né? E eu venci meus medos, eu venci as minhas dificuldades. Eu tô passando um momento da minha vida agora que parece um vulcão em erupção, tá tudo se caindo e eu sei que eu vou reconstruir, né? Toda vez que isso acontece, eu tenho certeza que vai dar certo, que eu vou reconstruir. Então, eu quero que as pessoas vejam que tudo na vida tem um jeito. Não tem jeito depois que você morre, que a gente não sabe pra onde a gente vai e ninguém voltou pra contar pra gente se existe essa vida após a morte, né? Muita gente acredita, muita gente desacredita, mas o fato é que a gente precisa viver o aqui e agora. Então o que eu quero mostrar pra todo mundo é: vamos lutar. A vida é bela, a vida é maravilhosa, é só a gente lutar, porque eu sempre falo, sem luta não há vitória, né? Sem luta não há vida, sem luta a gente não respira. Os desafios são o que movem a nossa vida. Muito bom. Eu acho muito legal, inclusive, porque assim, você realmente se mostra, né, uma mulher muito batalhadora, muito forte, mas você também mostra fragilidades na sua rede, né? Quando você eventualmente não tá bem, você também posta falando, né, pelos problemas que você passou e como superou e que tá disposta, né, a continuar superando. E aí vem umas pessoas e diz assim, mas como você tá postando isso? Uma mulher tão forte fica bravo comigo. Mas eu sou exatamente aquela pessoa, voltando na sua primeira pergunta, que eu mostro que a rocha também racha, né? E eu racho de vez em quando, eu choro, eu sinto falta de carinho às vezes, eu sinto falta às vezes de ter alguém do meu lado, me apoiando, falando, Tatiana, vai, vamos junto. E não é, às vezes, só uma companhia, por exemplo, que as pessoas falam, mas você quer ter alguém? Óbvio, eu acho que todo mundo quer ter alguém. Eu acho que todo mundo, às vezes, fala, não, eu sou autossuficiente, é mentira. O ser humano nasce, tá na Bíblia para ser um par, né? E óbvio que se a gente não achar ninguém, a gente nasceu sozinho e morre sozinho. Mas a gente nasce, a vida é mais feliz com alguém do lado. Mas não é isso, eu sinto falta, às vezes, até dos amigos. Eu pego o telefone e ligo, eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho amigos maravilhosos, né? Que eu fiz ao longo da vida e principalmente quando eu não tinha nada para oferecer para as pessoas, só a minha amizade. E aí eu fiz os meus verdadeiros e enxerguei quem era também os do passado verdadeiros amigos, né? Aquele que te escuta naquele momento que você virou uma chata e que você só fala de problema. Esse sim é o verdadeiro amigo. É engraçado que, falando nesse gancho, muitas pessoas que não eram meus amigos e muitas pessoas que não tinham dinheiro e nem poder ficaram do meu lado ali, podendo oferecer o ombro amigo, que é o mais difícil nesse momento, né? E às vezes a gente sente falta de ter alguém, eu pego o telefone, eu na hora ligo e saio. Às vezes eu me isolo, às vezes eu tenho minhas fraquezas, eu tenho meus momentos, eu às vezes sinto um coração apertado, às vezes eu sinto uma bola no coração, e nem por isso eu deixo de ser a mulher forte que eu sou. É bacana mostrar isso, né? Até pegando o gancho do que a gente estava falando no começo, porque os influenciadores mostram justamente isso, né? A vida perfeita, eles não querem mostrar nada de fragilidade, de que a vida
têm altos e baixos, eles querem só mostrar aquela coisa boa e acaba, sei lá, tendo um impacto negativo nas pessoas, porque as pessoas acabam se espelhando naquilo, elas querem ter a vida perfeita e a vida não é perfeita. Gera ansiedade, né? Gera uma necessidade de ter a vida dos sonhos que ninguém tem, na verdade. E mesmo as pessoas que têm a vida dos sonhos, como você está falando, como eu falei, por exemplo, eu conheço muita gente muito rica, muito bonita, que Deus deu tudo para essa pessoa e a pessoa não é feliz. E às vezes eu vejo isso. Eu conheço também. Eu vejo a ingratidão das pessoas com Deus. Por isso que eu digo o seguinte, é sempre bom a gente se apegar a alguma coisa, seja Deus, seja o Buda, seja a energia, seja o que for, mas precisa existir uma gratidão da vida. Você nasceu, você respira, você precisa ter uma gratidão da vida, Deus te deu a vida. Hoje eu brinco, não tem gente feia, tem gente sem dinheiro, tem gente sem poder pagar, porque a gente vê tanta gente que nasceu feio e hoje tá tão bonito com dinheiro, né? Aí a gente pensa, mas o dinheiro é tudo. Não, mas ele teve dinheiro porque ele nasceu com 2 braços e com 2 pernas, né? Muita gente nasceu pobre e ficou muito rico, a gente vê que o dinheiro hoje mudou de mão e tem muita gente que a gente diz emergente que ficou com muito dinheiro, o novo rico, né? Então, a pessoa nem sempre nasce com pedigree, mas Deus deu 2 pernas, deu 2 braços, né? E deu a capacidade da pessoa poder lutar para ser alguém na vida, né? Óbvio que é muito difícil, por exemplo, eu tenho uma luta que eu quero fazer, e que é meu sonho dourado, é fazer pessoas se desenvolverem. Pessoas, por exemplo, que moram na comunidade e que não tem a grana para fazer uma faculdade. E que querendo muito ela não consegue, porque a faculdade pública, ela tira a vaga de um cara, já são poucas vagas, né? Para milhões e milhões de seres humanos. E às vezes ela tira a vaga de alguém que não pode para dar para alguém que pode, né? E isso eu falo, poxa, a pessoa quer lutar e não pode lutar? É triste isso, né? Então, eu acho que assim, apesar de a vida ser difícil, o cara que ele quer e que ele nasce com 2 pernas e 2 braços e um ser humano perfeito, ele tem que agradecer pela vida. Porque se ele quiser, a vida é difícil, mas ele chega onde ele quer. Sim, e tem uma frase que eu escutei de um cara que inclusive já veio aqui, que a gente já entrevistou ele, que eu gosto muito, Marcelo Bispo, e ele fala, né, que você ser grato é diferente de gratiluz, né, aquele que, né, eu tomei um tapa na cara, obrigado Deus, porque eu apanhei, mas é ser grato de verdade por tudo que acontece, pelos aprendizados que você traz das derrotas, né, e enfim, isso é gratidão, acho que é bem legal você mencionar. Aproveitando, quais práticas ou hábitos você acabou adquirindo no decorrer da sua vida que te levaram hoje você ter essa maturidade toda? Porrada. Porrada? Só porrada te trouxe a ser essa pessoa? Olha, eu nasci, como eu sempre brinco e falo milhões de vezes, uma dondoca. Quando eu era menina, a coisa que eu mais gostava, eu falei isso 1 milhão de vezes, era ir para a casa das minhas funcionárias. Talvez quando eu era muito criança, eu via que na comunidade existia felicidade. E no meu meio, a felicidade talvez não era a felicidade, vamos dizer assim, verdadeira ou plena, né? Na comunidade, o cara não tem dinheiro e você vê no fim do dia todo mundo voltando do trabalho, senta todo mundo nos barzinhos assim, fica batendo papo, dando risada. A criançada pulando amarelinha com pedrinha. Eu pulava a corda eu me lembro com um fio, né? Desses fios de cabo de energia. E lá existia felicidade. Eu tinha um ímã que eu queria ir para lá, né? E nessa época eu tinha tudo, né? Mas eu queria, final de semana, ir para casa da minha funcionária. E quando eu digo isso, eu aprendi muito nova que a felicidade não estava no dinheiro e no poder ter, né? E sim
aonde existia pessoas rindo e brincando, né? Eu queria estar lá no meio da brincadeira, eu queria estar lá no meio do piscinão de ramos que a outra tinha, cheio de xixi, eu brinco. Mas era tão legal tá todas aquelas criançadas pulando, né? É tão gostoso e tão, assim, não tem preço isso. Então, primeiro que quando muito pequena, eu já aprendi que o dinheiro talvez não me trouxesse felicidade. Depois, eu, quando comecei a tomar muita porrada, eu vi que as pessoas que ficaram mais do meu lado eram as pessoas que não tinham dinheiro. Uma das minhas melhores amigas, eu tenho 2 pessoas que eu convivo muito de amiga mulher, mas uma delas, ela estava passando uma fase difícil da vida dela, passa até hoje, ela trabalha comigo. E eu conheci ela naquele momento muito difícil da minha vida. E eu mal conheci ela, depois de um mês, eu entrei nessa solidão e nessa hora de querer tirar a vida e olhar para aquela casa destruída e não saber o que fazer sem dinheiro, vendo meus filhos passando fome, e aquela pessoa que nem me conhecia e também não tinha muito financeiramente como me ajudar, virar para mim e falar, não, eu tô fazendo minha mala e indo para ir tomar banho de balde com você, porque eu quero estar do seu lado nesse momento. E ela ficava do meu lado literalmente 24 horas. Ela não era rica nem nada, mas ela estava ali, dando ombro para eu chorar. Isso é uma gratidão que eu vou ter pro resto da minha vida. Tanto que hoje, trabalhando no banco, na hora que abriu uma vaga para alguém trabalhar comigo, eu poderia ter pego uma pessoa com muita experiência. Ela é chefe de cozinha, né? Então, imagina, ela sabia cozinhar. E eu falei, não, é ela que vai trabalhar comigo, porque ela precisa disso. Eu preciso ajudar ela, porque no momento que eu precisei chorar, ela estava ali. E hoje, ela precisa comer. E eu preciso ajudar ela a comer. E não foi dando dinheiro para ela, né? Porque eu poderia chegar para ela e falar, vou te dar tanto por mês. Eu precisava tirar ela daquele momento de ociosidade e ela precisava, a cabeça dela precisava funcionar, além de ter alimento na mesa. E eu falei, aqui ela vai ter um trabalho, ela vai poder se desenvolver e ela vai poder ter o dinheiro pro dia a dia dela. E foi isso que eu fiz. Então eu acho que gratidão é uma coisa que, como a gente falou, precisa existir entre as pessoas. As pessoas, elas precisam abraçar mais as outras, elas precisam beijar mais as outras, elas precisam ter mais aquele ombro, dar o ombro para chorar. Porque ninguém quer dar um ombro para chorar. E isso, gente, não tem dinheiro que pague. Não existe. Não. Você vê, né? E ainda você fez de uma maneira... Ela te deu algo muito precioso, que foi o tempo dela, né? O amor dela para você. E você devolveu com dignidade. Você podia ter dado dinheiro, mas não, você fez algo muito melhor por ela. Parabéns. Obrigado. E infelizmente, assim, né, no decorrer da vida, a gente vai se decepcionando com muitas pessoas, assim como você também se decepcionou, né? Porque quando você estava na pior, poucos te deram a mão. Mas tem alguns também que... Te surpreendem positivo e negativamente, né? Que... Assim, pessoas como ela, né, e como você, porque ela te acolheu e depois você foi e retribuiu de certa forma, mas tem muita gente também que te acolhe e depois as pessoas não retribuem, sabe? Eu não acho que tenha nem gratidão ou algo assim. Mas eu acho que o mundo, a pessoa que ela é ingrata, ontem me aconteceu uma cena muito legal. Nesse sentido? Uma pessoa entrou na minha rede social e ela se tornou uma hater. E ela decidiu que na minha live ela ia encher o meu saco. Então ela já começou me chamando de bruxa. Aí ela escreveu ali embaixo, bruxa. Aí o pessoal foi pra cima dela pra xingar ela. Quando eu vi a fotinho dela, eu enxergo mal, era uma fotinho, parecia uma bruxa. Aí eu virei e falei, pessoal, não faz isso com ela. Sabe, porque ela tá me elogiando. Eu vi na foto que ela é uma bruxinha. E ela tá me chamando de bruxa de uma forma muito carinhosa. E eu agradeço.
Porque nós todos somos bruxa. Será que você me empresta a sua vassoura para eu voar por esse mundão? Eu falei para ela. E aí, ela não respondeu mais. Daqui a pouco ela solicitou para entrar na live comigo e eu deixei. E ela virou para mim e falou, Tatiana, eu tinha um perfil aqui que eu fazia vídeos. E foi tanto hater que eu não aguentei. E aí eu fiquei com muita raiva, tirei minhas fotos, mudei meu nome e decidi ser hater. E ir pra cima de todo mundo. E eu vim Recebeu aqui... tanto ódio que resolveu Retribuir devolver. com a mesma E aí com a ela mesma falou pra mim moeda. assim, você me tratou tão bem, foi tão gostoso e tão benéfico o que você fez por mim, você é uma pessoa, posso ser sua amiga? Eu amei, eu tô emocionada aqui do outro lado. Olha que legal. E é isso, a vida é sobre isso. E ela ficou na live com você. Ela ficou e ela falou pra todo mundo isso, todo mundo adorou escutar. E o mais legal foi o seguinte, é que quando a gente dá amor pra uma pessoa que tá dura com a vida, porque nem todo mundo é ruim. A pessoa, ela está ruim. Na verdade, ninguém nasce ruim. As pessoas ficam ruim. Elas ficam ruim pelo que elas passam na vida. E sabe o que a gente tem que fazer? Dar amor para essas pessoas. Porque só o amor transforma. Legal. É verdade. Eu concordo. Bom, a gente vai para um outro bloco aqui para falar da sua parte profissional atual. Mas antes eu vou agradecer os nossos patrocinadores. Queria agradecer de coração Minotauro Energy Drink. Inclusive, a gente vai agora abrir uma latinha aqui para Tati experimentar o energético. Maravilhoso! Maravilhoso. Vou te falar, não tem uma pessoa que não ama esse energético. Ai, eu vou adorar. E também o Cinemark Empresas. Você sabia que o Cinemark aluga salas para empresas fazerem palestras, treinamento de seus colaboradores, liderança? Você pode alugar para fazer festa dos filhos. Que legal! A gente pode alugar para fazer uma... Como você falou, eu adoro dar palestra. Zero Vamos fazer uma palestra junto. ou tradicional? Pode ser o zero, vamos experimentar o zero, Você vai ver senão que- o Valtão vai me matar. Quem é o Valtão? O Valtão é um preparador físico que abriu uma clínica médica. Ele é uma pessoa que já passou por tudo na vida. E aí ele decidiu cuidar de pessoas e ele cuida de uma forma que... Ele tem um corpo médico junto, mas ele cuida de uma forma que eu acho que é difícil alguém cuidar hoje. Então ele me monitora, eu uso tipo um chipzinho aqui. Ele monitora como é que tá a minha glicemia. Saúde! Ai, agora eu vou falar o que eu achei, hein? Pode falar. Fala que Nossa. você já tomou algum zero tão bom. Nossa, nem parece Não parece que é zero. que é zero. Ah, eu vou querer levar pra casa. A gente vai pedir aqui. Olha lá, ó, Rogério, ó. A gente vai mandar mais aqui pra ela, tá? Rogério, eu vou deixar de ser sua fã. Porque assim, eu sou muito sua fã. Mas eu vou deixar de ser sua fã se não for lá pra casa uns Boa, a desses. gente vai Providenciar. providenciar. Dá um jeito. Eba. Eles são muito gente boa. E agora vamos pra... Até aproveitando o gancho que você mencionou do banco, né? Como tudo que você passou, como essa história influencia a forma hoje como você faz negócios e trabalha, né? Como é que você leva isso pro trabalho, toda essa experiência de vida? Olha, é muito legal você me perguntar, porque tem muita gente que fala sobre como se relacionar com pessoas e fazer negócios, né? Eu tenho uma teoria. Se você não ama o ser humano, e todo tipo de ser humano, se você não gosta da mulher do cafezinho, que te serve cafezinho e vai lá todo dia te servir o tal cafezinho, ou a mulher que limpa aquele espaço que você está trabalhando, se você não amar ela da mesma forma que você ama o seu maior cliente, você não é um ser humano. E se você não for um ser humano, você não tem o direito de ser uma pessoa comercial com pessoas. Porque o que acontece? Você tem que amar aquela pessoa que vai estar ali de todas as formas. Com problemas, sem problemas, com dinheiro, sem dinheiro. Aí você fala assim, Tatiana, mas você lidar com dinheiro, você tem que trazer coisas para as pessoas. Sim, mas o seu cliente, ele pode não ter dinheiro num dia.
E no outro dia, ele pode ter muito dinheiro. E o contrário também, né? Vice-versa. Então, você não pode deixar de gostar da pessoa que quebrou, né? Você tem que ajudar ela como que ela vai se reconstruir. Uhum. E você não pode deixar de gostar do ser humano que não tem dinheiro, porque é aquele que pode te dar carinho, né? Então, na hora de fazer negócios, de estar num lugar, você precisa entender o ser humano, né? E eu acho que hoje o mundo é feito de relacionamento. Se você sabe se relacionar, você pode ganhar muito mais dinheiro do que aquele cara que se formou em Harvard, né? Porque o relacionamento, eu sempre falo que o dinheiro é a consequência do ato de amor que você doou para alguém. Uhum. Você doa amor e você recebe o dinheiro, o amor e tudo que você precisa. Eu vi um post que você fez, acho que hoje, se não me engano, que seu filho perguntou o que ele faria na vida para ganhar dinheiro. E aí você falou para ele justamente isso: faça aquilo que você for fazer com amor, porque o dinheiro vai ser consequência. Exatamente. Eu acho que muita gente, a gente vê muito ódio dentro de um trabalho, a gente vê muita gente ociosa, a gente vê muita gente, porque as pessoas às vezes, elas trabalham com coisas que elas não gostam. Uhum. E quando existe uma criança, né, uma criação que você falou, eu acho que o pai, ele não pode, e a mãe, não pode querer forçar o filho. Por exemplo, o pai é um vencedor. Eu conheço histórias muito de perto, inclusive de pessoas que eu me relacionei e que não deu certo exatamente porque a pessoa queria provar para o pai que ele podia ser melhor do que o pai. Porque o pai sempre falou que ele ia ser um Zé Ninguém. Porque o pai quis forçar ele a ser o que ele é. Porque o pai quis que ele fosse dono da empresa que ele fez. E o ser humano, ele só é feliz quando ele faz o que ele gosta, ele chega ali e tem prazer de estar no lugar que ele gosta. Eu não faço o que eu quis fazer, o que eu amava. Eu queria ser artista, eu queria trabalhar com comunicação e de certa forma hoje eu trabalho, porque eu tenho meu Instagram, eu tenho meu TikTok, eu quero ter um canal no YouTube, enfim, eu quero muita coisa que aos poucos, com o tempo, eu vou ter. Eu trabalho em banco, eu nunca pensei em trabalhar em banco, só que eu trabalho com uma coisa que eu amo, eu trabalho com gente, né? E eu amo estar cercadas por pessoas. Eu amo poder ajudar a pessoa que, no fim, o que eu faço no banco e o que eu faço nas redes sociais está ligado. Porque nas redes sociais eu falo para as pessoas que elas podem vencer, né? E no banco eu ligo para pessoas e incentivo elas a serem vencedoras. Então eu meio que faço a mesma coisa, eu cuido de gente. Então eu cuido de gente na minha rede social e eu cuido de gente dentro do meu trabalho. E é o que eu amo. Eu acho que as pessoas podem encontrar, de certa forma, um amor. Talvez elas não estejam no lugar onde elas queriam estar, mas elas podem fazer desse lugar uma fonte do que elas querem ser. Sim. Nossa, as meninas estão aqui e elas foram na minha palestra que eu falei, né? E uma das coisas que eu coloquei lá, inclusive em slide, e falei é justamente isso, porque tem uma diferença muito grande. As pessoas acham que também, muitas vezes, isso também tem que tomar cuidado para a gente passar para os nossos filhos. Faça o que você ama. É diferente do que amar o que você faz. E você ama o que você faz. Você vê que não era a sua primeira opção trabalhar num banco, você não se imaginava Nem trabalhando num banco, mas você ama o que você faz. Você foi lá, encontrou daquela oportunidade algo incrível. É que nem eu. Eu não tinha vontade de ser empreendedor. Até ele, um outro sócio que já saiu daqui, me chamar, empreender, né? Sempre fui seletista e tal, estava feliz lá. Depois, no decorrer dessa trajetória, eu me apaixonei por esse processo, sabe? Eu me apaixonei por ajudar outras empresas a seguirem firme, a conseguirem crescer. Então, assim, acho que é isso, né? Busca dentro daquilo que você está fazendo oportunidade de amar aquilo. E você vai fazer o melhor e você vai se sentir feliz fazendo. Porque tudo que a gente... Ou vai buscar outra coisa que te traga esse sentimento. E tudo que a gente faz
e a gente está fazendo, tudo que a gente queria fazer e que a gente está fazendo tem conexão, né? Porque em todo lugar a gente vai ver pessoas, né? Sim. Todo lugar a gente vai ver alguma forma por exemplo, um exemplo básico. Tem muita gente, por exemplo, a parte de comunicação mesmo. Quantas pessoas vieram de comunicação e quebraram? Quantos artistas da TV você vê, por exemplo, tem um menino que eu vi que hoje eu sigo ele vende, acho que cerveja. E ele foi um super ator da Globo e tal. Quantas pessoas você vê que usaram dessas redes para empreender em outras coisas? Porque o cara que ficou rico não é o artista. O artista, ele não fica rico, ele mostra a imagem dele. Mas o artista, ele se torna uma marca. E tudo que ele vestir ou tudo que ele fizer vai vender. Então, você vê, ser artista, eu quero aparecer, eu quero ser famoso. Mas pra quê? Se você não souber que você sendo famoso, você é uma influência para outras pessoas e você vai ser uma marca na vida delas, você nunca vai ganhar dinheiro e nunca vai ser ninguém, né? Então, em tudo na vida, a gente tem que ter o plano B, né? Em tudo na vida, às vezes, eu queria ser, sei lá, um grande empresário e não fui. Mas qual que é o senso? Você queria ser empresário por quê? Né? O meu filho fala pra mim também, mamãe, tem um podcasting com ele, você quer ser o quê? Eu quero ser que nem meu avô. O próprio Enzo, meu sobrinho que veio aqui. Você fala, Enzo, ele é uma pessoa que ele fala muito do avô, né? Meu avô. Ele se espelhou no avô. O avô era um cara que implantou a indústria petroquímica no Brasil. Dá para o Enzo hoje implantar a indústria petroquímica no Brasil? Não dá. Mas ele pega alguns momentos da vida do avô em que ele trouxe para ele e ele quis ser um pouco dessa pessoa que era o avô, como o meu filho. Ele não vai ser o cara que vai implantar a indústria petroquímica, talvez não vai ser o grande empresário, mas talvez ele possa trazer disso algo. Mas isso é uma coisa que ele se espelhou. O que não pode acontecer é a criança ser obrigada a se espelhar. Sim, a seguir, né? Aquele caminho. Que foi seu caso também, né? Você foi fazer direito porque seu pai me forçou. Te forçou. Mas você sabe o que é muito engraçado? Eu preciso contar isso pra vocês. A maioria dos pais, mesmo fazendo isso, que é uma coisa errada, ele sempre quer o melhor pro filho dele. Sim. Eu não me formei no tal direito. E é a única coisa que eu me arrependo na vida. Porque, por exemplo, hoje dentro de banco tem uma área que eu sou apaixonada, que é o M&A, fusão e aquisições. E eu fico sempre pensando, se eu tivesse feito a tal faculdade de direito, meu pai tinha razão. Então, uma coisa é o pai querer influenciar o filho a ser o que ele quer. E uma coisa é o pai influenciar o filho a poder ser o melhor no que o filho quer. O meu pai queria que eu fosse entendida das coisas. Talvez, quando eu morresse, minhas coisas passar para ela vai poder entender melhor, né? Então ele queria o meu bem. Uma coisa ele queria que eu fosse ele, né? Que eu acho que na intenção dele não era o que ele queria. Tanto que ele achava que mulher tinha que ficar em casa cuidando do marido e da casa. Né? Ele era machista. Mas ele queria que eu entendesse do direito para que ninguém me enrolasse no futuro. É isso. E assim, né? Era a consciência que ele tinha naquela época e ele, é o que você falou, ele fez o que ele fez pensando sempre no seu bem. Então você tem que aceitar isso, entender e não ver como, me forçou, me fez infeliz. Não, foi uma oportunidade. Mesmo os 4 anos, né? Você chegou a fazer 4 anos. Os 4 anos. Te trouxeram um aprendizado, obviamente, importante, né? Que você usa até hoje.
E você depois quis seguir seu caminho de outras maneiras. Apesar que eu vou te dizer uma coisa, a faculdade também, eu não acho que ela traz tanto aprendizado Tanta para o bagagem. uso da vida, né? Eu acho que ela traz o estudo, porém o aprendizado é o dia a dia, né? Uhum. Eu acho que tem muita gente aí que trabalha no escritório de advocacia e não conseguiu se formar, eu conheço, Uhum. e entende mais do direito porque fica Do do que lado outros. do que o advogado. Sim. Eu também acho, assim. Eu até brinco às vezes, assim. Eu falo, se eu fosse médico e dependesse do que eu aprendi na faculdade, meus pacientes iam morrer todos, né? É. Acho que a experiência realmente é muito mais importante e te dá muito mais base, né? Total. Eu acho que a faculdade é importante, claro, uma etapa importante da vida, inclusive, mas acho que nada como a experiência, né? A vivência ali para poder realmente prosseguir na carreira. Mas acho que hoje, né, se falando em negócios, em empresas, todo mundo tem essa consciência. Até porque, se você parar para pensar, e né, a gente enquanto empresário e lida com o pessoal, por exemplo, de RH, tem muito contato, não se vê mais, por exemplo, o nome da faculdade, né? Não se dá o valor que tinha na nossa época para o nome da faculdade. Que faculdade você fez? Era a primeira coisa que você olhava no currículo. As empresas, as grandes empresas tinham um pacto ali, acordos com faculdades, né? Grandes faculdades. Hoje o que você vai querer ver é assim, como é que a pessoa se comporta, como é que a pessoa, né, quais foram os projetos que ela já criou, como é que ela, o que ela já desenvolveu nas empresas por onde ela passou. Isso vai pesar muito mais do que a faculdade. E hoje tem muitos grandes, né, exemplos de empresários bilionários aí que não se formaram também, né? É que o que eu acho que não pode... Eu me formei também. Uhum. Então, acho que tem muita gente muito bem sucedida e feliz com isso que acabou não terminando a faculdade. Acho que isso é o bem que o Samuel falou, é questão comportamental mesmo, é questão de vontade, de fibra, né, de querer fazer as coisas. Acho que mas importante. Tem um problema, a gente tem um problema no Brasil, né, que eu vejo. Por exemplo, o filhinho do papai, que às vezes não quer fazer nada, não falta emprego para ele. Sim. Né? Então, às vezes, por exemplo, nas grandes instituições, todas, empresas, bancos, enfim, a gente vê muito o menino do sobrenome, né? Uhum. Então, às vezes, o menino do sobrenome, o papai foi lá e pediu para alguém, para o dono da instituição, para o dono da empresa, para ele trabalhar lá. E ele nem tem vontade, né? Então, isso também é uma coisa muito complicada, né? Sim. Porque, às vezes, a pessoa que quer, ela não consegue uma vaga. Mas o filhinho do fulano de tal, ele consegue. É muito chato isso. Mas você acha que depois ele consegue desenvolver? Porque assim, você vai conseguir entrar, mas e crescer? Eu acho que em algumas situações ele consegue, outras não. Lá no banco que eu trabalho não tem muito isso. Uhum. E a única pessoa que a gente tem que é filho de um cara mega famoso, o cara é um fenômeno, porque o pai criou ele para ser um fenômeno. Uhum. E ele tem o DNA do pai total, assim, é muito legal, porque ele não foi trabalhar com o pai é um cara fenomenal. Ele quis ser funcionário em banco, e ele é de fato um fenômeno, mas o pai deixou ele trabalhar num outro ramo que não é o dele. Uhum. E o menino foi e se desenvolveu porque o menino queria muito. Isso também é uma coisa que a gente vê muito, né, do pai querer muito que vá para esse ramo e forçar e o menino querer ir para outro e o pai não respeitar, né? Uhum. Isso também. E aí acaba destruindo a carreira, Sim. né? Porque eu fiz quando eu trabalhava num grande banco, o primeiro que eu trabalhei, eles me fizeram fazer um curso de Harvard, que é muito legal, e eles mostram que pais de empresas Home Depot, várias empresas grandes e empresas, aí eles mostram a empresa que é o mesmo segmento, que quebrou, que é familiar, e a empresa que foi para frente. A maioria das empresas que foram para frente, ou elas não deixaram os filhos trabalharem e elas profissionalizaram, ou o filho começou no almoxarifado e nunca foi, o pai nunca deu grana pro filho. A maioria das empresas que o filho teve tudo, quebraram. É uma coisa impressionante. Assim, foi 86% das empresas. Então, é muito legal isso, porque você vê pais que,
A própria, tem famílias aí, por exemplo, a própria família Votorantim, né? Uhum. O Antônio Hermílio, ele nunca deu muita mamata para os filhos, Não. né? E os filhos todos se desenvolveram, olha quem são. São seres maravilhosos. E aí a gente vê famílias, por exemplo, família Matarazzo, né? Quebraram, porque não souberam como levar o império para frente. Isso é muito, assim, legal isso é uma Estudar, coisa né? muito legal ver. Porque você vê que tudo é mentalidade. Tudo é mentalidade. Meu filho, quando era mais novo, falava assim, aí, o que você quer fazer da vida? Eu quero ser empresário. Hoje ele tá cursando a mesma coisa que eu fiz, mas tá trabalhando numa empresa e eu acho que ele tem que, né, roer um pouco de osso antes Também acho. antes de qualquer coisa, de trabalhar até aqui com a gente, tudo. Vai lá, ganhar experiência, vai ralar um pouquinho, eu acho que tem que... Eu acho precisa que- criar essa casca, né? Você sabe que a gente falou no começo sobre essa parte de filhos, né? E tem uma coisa muito interessante. Como eu falei pra vocês, eu nunca fui aquela mãe que pegou muito no pé. Óbvio, eu quero que eles se formem. Porque meu pai queria que eu me formasse, eu não me formei e me arrependi. Então eu tenho um trauma e eu falo pra eles, eu quero só que vocês tenham um diploma. Se vai usar, não vai Pode usar. escolher qual for. Aí o problema é, escolham e façam. E aí eu tenho um filho meu que eu sou muito liberal. Eu sou muito liberal. Meus filhos me contam tudo. Então, assim, se meu filho o dia que contou pra mim que experimentou maconha, eu falei pra ele assim, e aí, você gostou? Aí ele falou, mãe, olha, a gente foi numa pracinha, e aí fumou um cigarro lá, depois a gente foi no shopping há anos atrás. E aí sentamos lá, e eu comecei a achar que o segurança tava olhando pra mim, não consegui nem comer o sanduíche, larguei o sanduíche lá, que eu achei que eu ia ser preso e fui embora. Meu filho tinha uns 15 anos nessa época. O outro, quando foi experimentar, eu falei, vou experimentar junto, vamos fazer junto. E o terceiro, outro dia experimentou e falou, mãe, me deram uma balinha de maconha, eu fiquei bem louco. Mais engraçado dos três, um é muito novo, não experimentou ainda. Mas o mais engraçado é que todos me contaram, né? Um eu dividi com ele o momento. E eu nunca falei pra eles não fumem maconha, né? Eles veem, de fato, que as pessoas que gostam, e eu não condeno, ficam um pouquinho mais lento, assim, né? Tem uma vida mais, né? Assim, né? Sossegada e tal. E aí eu deixo com que eles decidam se eles querem ser usuários ou não. Mas eu converso com eles bastante e quando a gente fala sobre isso, eu deixo eles verem na vida o que acontece com as pessoas que usam drogas e o que acontece com as pessoas que não usam drogas. Em nenhum momento eu falei não use droga. Eu nunca falei isso. Mas, como eu sou muito aberta, eu mostro ali, ó. Olha só, a gente às vezes sai na balada junto, ó, aquele cara tá doidão, ó, ele tomou um abalo, um ácido, olha como é que ele tá. E falo de uma forma dando risada, entendeu? E o mais engraçado é que nenhum dos meus 3 filhos, os mais velhos, porque o mais novo, como eu falei, ainda não tem idade, quis ir pra essa linha. E assim, o mais engraçado é que eles têm amigos na turma que gostam de fumar maconha de manhã, de tarde, de noite. Eles têm amigo na turma que gosta de tomar uma bala, essas coisas aí que tem, né? E eles, de fato, falam, mãe, eu não curto. Sai, o cara usa e ele não usa porque ele não gosta. E não porque eu coloquei ele na parede em nenhum momento. Porque eu acho que quando você... cada um tem o seu jeito de criar, né? Mas quando você tem uma criação que é muito rígida, a criança, ela quer fazer. Sim, porque tudo que é proibido é mais gostoso. Na minha casa eu não proíbo. E eu não tenho problemas, graças a Deus eu nunca tive problema. problema. Falei com uma amiga ontem sobre isso. Que ela meus falou... filhos também me contam tudo, assim, até essas situações, assim, né? Eu lembro quando eles tinham, acho que uns 15 anos, eles ficaram curiosos. Na verdade, a gente tava com a garrafa de uísque em casa, mas eu ia usar pra cozinhar, eu não bebo. E eles ficaram curiosos, né? Tipo, pra saber qual que era o gosto. E aí eu peguei e falei, tá bom, vamos experimentar, então. Né? Eu ia usar uma parte só do uísque pra cozinhar, falei, dei um copo pra cada um, servi uma dose e falei, toma aí. Então, assim, eles mataram a curiosidade ali naquele momento, mas eles também compartilham quando fumaram, esse tipo de coisa, eles também compartilham tudo comigo e também, assim, nunca proibi,
né? Nunca falei não faça de fato, mas sempre orientei, sempre, né? Mostro para eles também, e também eles também não bebem, não usam droga, não fazem nada também, mas por decisão própria também, assim, por liberdade deles escolherem também. Ah, é muito engraçado. Lá em casa, o meu mais velho, de 19, eu tenho uma de 25, mas o meu de 19, os amigos dele me amam e me mandam mensagem todos os dias, o dia inteiro. E assim, literalmente, um deles que eu não vou expor aqui, senão ele me mata, mas ele toda hora me manda vídeo porque ele fala, tia, eu tenho ejaculação precoce, né? E aí eu fico tirando o maior sarro mas você vai dormir com a mulher, você vai dizer o quê pra ela? Meu, que vai chegar lá, e aí? Eu falo pra ele, né? Ah, tia, eu sempre falo que eu tô emocionado. Ai, a primeira vez, e aí pra ir pra segunda? Aí eu não vou pra segunda. Aí ele fica me mandando uns vídeos sobre isso. E eu dou muita risada. Aí ontem eu falei pra ele, eu vou pegar você e vou te levar no médico. Porque, pô, puta gato. O menino, juro pra você, é um dos meninos mais bonitos que eu já vi em toda a minha vida. Eu falei, chegar na hora... Aí não dá, né? E aí eles dão risada. Né? Decepção. E assim, eles me mostram... É engraçado porque os próprios amigos... Aí outro dia um desmaiou com a bunda pra cima no banheiro. Foi fazer xixi, desmaiou. Bebeu. Aí eles mandam pra mim 3 horas da manhã, o menino... Então assim, a gente fala sobre tudo. A gente dá risada sobre tudo. E, nossa... É delicioso, né? Quando a gente tem uma relação dessa forma. Aberta, né? Acho que é assim que a gente constrói relação de confiança. Sim, é isso. Com certeza. Aí eu tava falando que tem uma amiga que ela tá lá irritadíssima porque a filha dela tá fumando pod. E ela, não fuma. Na hora que você parar de falar pra ela não fazer, ela vai parar. É exatamente. Se você ficar pressionando, Sim. a criança não para. Entendeu? E tudo é assim na vida. Uhum. Se alguém ficar falando que eu não posso fazer alguma coisa, eu vou ficar falando, mas e se eu fizesse? Será? Você entendeu? Eu acho que é muito disso. É bem isso mesmo. Bom, falando um pouquinho também de empreendedorismo, que conselho você daria aí para os empreendedores, né, que tem aí altos e baixos? A gente falou um pouquinho já sobre isso, mas o que você daria de conselho para essas pessoas aí? Para quem tá começando, arrisca. Porque quem não arrisca, não petisca. Não tem né, que tem sucesso que não arriscou. Sim. Exatamente. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, pensa em grande. Outra coisa que eu acho, para quem sobe e desce, como você falou, a gente cai 30 para levantar 31, uma hora a gente vence. Esse é meu conselho. Uhum. Você tem hoje nas suas redes, você falou, né, seu TikTok tá tendo um crescimento... meteórico, vamos dizer assim. Você tem já um Instagram há quanto tempo e quando foi o boom que você teve no Instagram? O boom que eu tive no Instagram foi quando Bom, primeiro eu fui num podcasting, assim que nem vocês, o podcasting estava começando. Contei sobre a minha vida, bombou. E eu ganhei 30 mil seguidores. No Instagram também? No Instagram, foi no Instagram. Não tinha TikTok, de uma vez. Porque o vídeo bateu 4 milhões de views e eu ganhei 30 mil seguidores. E aí esses 2 que me entrevistaram falaram assim, Tatiana, você tem que ter um podcasting. E eu falei, pô, mas eu não sei nem por onde começar. Ele falou, vou te ajudar. E eles começaram a me ajudar. Uhum. Eles cortavam meus vídeos e eles falaram para eu usar o podcasting onde eles iam. E eu acho isso muito legal. Por quê? Porque você ajudando pessoas, né, o que eu sempre falo, você se doa pra... Depois... Os caras são incríveis. E aí eles me ajudaram. Aí quando eu comecei a bombar, eu falei, ai meu Deus, quem eu vou entrevistar? E sabe uma coisa que eu acho muito importante? As pessoas visam muito entrevistar pessoas que são famosas. E eu acho que a gente tem que entrevistar pessoas com histórias interessantes. Uhum. Então o que aconteceu? Um dia eu não estava bem, eu estava com o coração doendo e tal. E aí eu entrei num Uber. E aí uma menina muito animada, dançando, e eu com aquele coração assim, e ela não parava e tal, e ela dirigia, dançava, e eu tava dando risada que nem uma louca lá atrás, porque ela era muito louca. E aí, quando chegou na porta da minha casa, ela viu o meu carro, que é um Corolla 2007. E eu não comprei outro carro ainda. E eu tenho esse Corolla que tá detonado. A hora que ela olhou eu desse jeito, com um Corolla 2007, ela olhou e falou, esse é seu carro? Eu falei, Aí ela falou,
com essa cara de princesa não dá pra ter esse carro, né? Aí eu falei pra ela, pô, mas tá difícil, eu sustento os filhos sozinha, ninguém me ajuda. Ela falou, vou te ensinar como é que você vai fazer pra comprar um carro. E aí ela falou pra mim, você tem que fazer um consórcio. Aí eu falei, ela falou, eu vou te ensinar como é que é consórcio, porque eu fiquei rica fazendo consórcio. Aí eu falei pra ela, pô, que legal, vou te contar a minha história. Conclusão da história dela, resumindo, longa história curta, né? Ela foi adotada, e aí um pai muito machista, com a mãe dona de casa, ela foi abusada, e ela com esses abusos, o pai não acreditava, que ela estava sendo abusada dentro de casa, ela ficou grávida com 15 anos. E ela decidiu fugir. E aí ela foi para um terreiro de macumba, morar lá, porque não tinha quem acolhesse. E aí o pai de santo falou para ela que ela estava procurando emprego, não achava, para ela trabalhar num bar de garçonete. O bar era um puteiro. E aí ela foi trabalhar nesse lugar e ela arrumou um amante, que era diretor de uma empresa grande, e ele ia lá para conversar com ela. Ele acabava que não fazia nada, ficava batendo papo. Aí um dia ele falou, quero te tirar daqui. Ele tinha uma relação ruim com a mulher. E aí eu quero que você venha trabalhar comigo. E ela começou a ver que ele fazia muito consórcio. Ele era muito rico, mas ele comprava tudo em consórcio. E ela começou a aprender a fazer consórcio. Conclusão da vida dela, ela começou a comprar um carro, que ela aí largou dele, virou grande amiga, mas foi ser Uber. Ela comprou o segundo, o terceiro, o quarto. Hoje ela tem uma frota de uns 15 carros. E aí ela, com outros motoristas, e aí ela fez uma frota também de motoboy. Ela falou, agora eu tô construindo a minha casa, e me mostrou pro meu filho que o sonho dele era ter a piscina. Tá fazendo a piscina. Legal. Foi tão legal a história dela, e pra mim tão emocionante no momento que o meu coração tava tão apertado, que aquele dia eu falei, meu podcast vai ser sobre histórias de superação e eu vou entrevistar pessoas de todos os tipos. Famosas, não famosas, eu não tô nem aí. E aí bombou. Mas bombou. Ela é sensacional, essa menina. E aí bombou e eu comecei a fazer a minha vida nas redes sociais. Só que aí eu tive que parar, né? Porque o banco que eu trabalhava, ele falou, as redes sociais, você tá mostrando uma imagem que a gente não quer que seja. E ainda ficou bravo comigo, falando que eu tinha entrevistado uma menina que era garota do job. E eu falei, não, ela não é uma pessoa do job, ela é uma pessoa que venceu na vida, ela deixou de ser, mas eles não quiseram saber. E foi assim que eu comecei a minha vida, eles fizeram eu parar, eu parei na época. E depois eu optei pelas minhas redes sociais, mas entrei em depressão e parei de fazer as minhas redes sociais. Mas foi assim que eu bombei. Você acha que essa né, te fizeram parar, foi porque atrapalhava a sua vida profissional dentro do banco, ou foi um preconceito? Eu acho que foi um preconceito. Preconceito. Eu acho que se eu tivesse entrevistado um grande empresário... Estaria tudo bem. Estaria tudo lindo, eles ainda iam me beijar e me abraçar. Triste, né? A vida é feita de preconceitos, Depende do banco, tem um pouco disso, são muito tradicionais ainda, né? O que eu trabalho hoje não tem nada disso. O que eu trabalho é o lugar mais maravilhoso da vida, é um povo maravilhoso, mas o que eu vou dizer... Nossa, eu sou apaixonada, gente, eu sou apaixonada. Assim, eu tenho um chefe sensacional, eu tenho colegas de trabalho que são sensacionais, o lugar é sensacional, eu amo. Mas, falando em preconceito, é muito triste, né? E às vezes a pessoa, ela se sente... ela se sente que ela é... Como é que fala? Ela às vezes não é ela que julga, mas às vezes ela se sente julgada e às vezes ela não é. Né? Eu passei por um momento agora bem difícil de uma menina que eu quis empresariar a carreira dela, porque eu faço 1 milhão de coisas junto. E ela é uma menina preta e linda. E eu via que eu fazia, ela nunca estava feliz e nunca estava satisfeita, eu não estava entendendo. E aí eu descobri,
nem foi por ela, mas foi pela pessoa que me apresentou ela, que ela falou que como uma mulher loira e elitista podia ser empresária dela e que não tinha nada a ver. E eu decidi sair, nem avisei ela, acho que ela nem sabe, mas eu não quero mais. Mas ela se sente, ela foi comigo numa festa do Enzo, meu sobrinho, Uhum. e ela a todo momento falava assim, as pessoas não olham pra mim porque eu sou preta. E ela é linda, ela é uma deusa. Mas o preconceito dela com ela mesma nunca vai deixar ela chegar em lugar nenhum, e eu tô fora. Tem uma questão, né, histórica aí de criação que, infelizmente, traz algumas crenças, né, para as pessoas e que precisa ser tratada. Na verdade, é essa. Mas, infelizmente, eu acho que as pessoas ela, às vezes, não é nem só a família. Às vezes, a pessoa nasce preta e pobre e ela acha que ela não pode se desenvolver. Às vezes, a pessoa é gay e acha que por ser gay o mundo acabou. E nós, seres humanos, somos todos mundo iguais. Uhum. O nosso coração é rosa, vermelho. Todos nós temos a mesma cor de coração, né? Todos nós temos o mesmo sangue e as mesmas cores de veia. Então, não importa a cor, não importa a raça, não importa a opção sexual. O que importa é querer vencer e passar por cima dos desafios. Sim, o mundo é preconceituoso. Eu entendo sim que se a pessoa é preta, ela passa por preconceito. Uhum. Eu sei, eu vejo, né? Mas ela pode ser melhor que qualquer branco, Uhum. entendeu? E sabe, nós somos todos iguais e a gente tem as mesmas... Eu acho até que não as mesmas oportunidades. Eu acho que entre um branco e um preto, vão escolher o branco. Ainda mais se a pessoa que está contratando for branca. E se ela for preta, vão escolher o preto. Mas a maioria é branco. Mas eu acho que tem muitos pretos que são incríveis. Eu trabalhei num outro lugar, num outro banco antes desse, e o cara mais incrível e que eu admiro, o Rafael, que eu sou assim fã, é preto. O cara é fodástico. Assim, nasceu com um chip a mais. Eu acho que quando quer, não importa a raça, não importa a opção sexual. E outra coisa, o que é importante mesmo é querer e o coração, né? Eu sempre falo, o amor que você tem pra dar, não importa quem você é e o que você é. Bom, uma última pergunta pra gente ir para os bate-pronto, que são as perguntas rápidas. Você já mencionou a situação ali, né, da nossa colega bruxinha de ontem. Mas, pra mim, por exemplo, foi difícil, né, eu dar um passo de me expor nas redes sociais. Tanto que eu abri meu Instagram só o ano passado. Né? A gente criou o podcast só no final do ano passado. E como foi pra você, né, se expor? Você já falou que queria desde cedo ser apresentadora, artista. Mas como foi se expor, abrir assim sua vida? E como é que é lidar com julgamentos? Outro dia me chamaram de, como é que é? Verme rastejante. Foi a palavra. Por causa de uma brincadeira, eu gosto de fazer mistura, né? Falar coisa séria, mas também eu tenho um lado divertido, eu gosto de expor isso, sabe? Então a gente faz às vezes umas brincadeiras, principalmente eu com a Manu, e posta, e foram vários, assim, mas o verme rastejante foi o que me marcou, sabe? Mas hoje eu tô preparado para escutar esse tipo de coisa e não sofrer. Bom, eu acho que a partir do momento que você decide se expor, você tem que estar preparado para as porradas como na vida. Você vai tomar muitas. Você vai ser muito xingado porque, como eu falei, tem muita gente que está vivendo um momento difícil. E ela vem para te agredir. A primeira conselho que eu poderia te dar é trata com amor, porque ele vai parar de te agredir. Outra coisa que eu vou te dizer é, quando vem alguém falar mal, é porque você tá indo bem, né? A mosca, ela só pousa na bosta, né? E você, obviamente, sabe que tem muitas moscas por aí querendo pousar em muito lugar que ela não pousa na flor. Ainda mais quando a flor dá frutos, né? Trata ela com carinho, né? Que talvez você veja o caminho para ela pousar
nessa flor ela mude. Então, nas redes sociais é igual. Você tem que aceitar e saber que você está crescendo muito, 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 quando tem pessoas que te atacam. Se você quer Ou crescer... seja, se me chamaram de verme, eu tô no caminho certo. Você está no caminho certo. Eu ia mencionar, sabe que eu fico lisonjeado quando me xingam. Já me chamaram de fascista, de petista, de tudo. E eu fico lisonjeado quando alguém faz isso, assim, sabe? Alguém parou ali, perdeu tempo pra te agredir. Porque você só tá crescendo quando as pessoas estão te batendo, né? Então, isso é a primeira coisa. Eu, Tatiana, sempre fui exibida. Eu tenho excesso de autoestima. Uhum. É um problema, não é uma brincadeira. Às vezes eu acho que, por exemplo, se eu sou mandado embora de um lugar, eu acho que o lugar é pequeno para mim, sendo que o lugar é muito maior do que eu. É bom, porque eu não sofro tanto, e é ruim, porque quando você tem excesso de autoestima, talvez você veja coisas que não são realmente o que tem que ser. Talvez você não enxergue o seu problema, porque você sempre acha tão máximo, eu sou o máximo nisso, naquilo outro, que você às vezes não vê a realidade. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo básico. Eu me relaciono com alguém. E aí esse cara foi embora da minha vida porque eu tenho um problema XYZ, que eu tenho um problema de fato. Só que eu não vejo o problema. Eu falo, puta, ele foi embora porque ele é burro, porque eu sou o máximo. Mas eu não enxerguei o problema. Então, o excesso de autoestima também é um problema. Às vezes impede que você enxergue alguma coisa que você que eu tenho pode que melhorar. enxergar. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu sempre fui exibida. Então, quando eu pude ter o meu canal, pra mim, foi o máximo. Porque o que acontece? Eu sempre quis muito. E eu não tive a oportunidade. Talvez eu não lutei o suficiente que eu tinha que lutar. Mas eu não tive essa oportunidade. E hoje eu tenho a oportunidade. Então, quando abriu isso, eu falei, é o que eu quero pra minha vida. Então, eu nunca tive esse problema que nem você dá vergonha. Eu sou uma sem vergonha. Ó, o corte, eu sou uma sem vergonha. Bom, vamos lá pro bate-pronto, então. Qual foi o pior não que você já levou na vida? Pior não? Difícil, hein? Uma pessoa com autoestima alta? Eu não lembra lembro. de nenhum. E um sim que você mais esperou, então? O sim que eu mais esperei foi talvez quando na pandemia que o mundo estava acabando e eu fui chamada para um trabalho. Eu não tenho formação, eu não entendia nada do mercado financeiro. E aí eu fui para uma instituição financeira já com um cargo super legal, nem eu acreditei. A oportunidade que você teve. Foi muito legal. Vou até pegar o gancho. Tem alguma pessoa que te inspirou na vida? Tem uma pessoa que me inspira na vida, o meu chefe. Porque ele é uma pessoa, eu falo que eu não quero deixar de trabalhar com ele de forma alguma. Se um dia eu tiver que deixar, pode acontecer, vai doer meu coração. Por quê? Primeiro que assim, ele fala com todo mundo e não altera a voz. O mundo pode estar caindo, ele não altera a voz. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico para você. Hoje ele mandou para mim de manhã que ele correu 36 km, certo? Ele controla um banco com 400 e poucas pessoas. Ele está à frente da maioria dessas pessoas. O banco anda porque ele é o maestro. E ele, nada anda sem falar com ele. Então, todo mundo fala com ele. Aí o cara vira para você e fala para você assim: mas eu tenho tempo, fala comigo que eu tenho tempo. Ele não tem tempo, mas ele sempre tem tempo. Você entendeu? Ele tem sempre tempo para você. Ele nunca fala que ele não tem tempo. Aí a pessoa pode fazer com ele a barbaridade que for. Ele trata bem a pessoa e não altera a voz. Em nenhum momento eu vi ele alterar a voz. E a gente é um banco relativamente novo. Aí veja bem o que acontece. Veja se você acha que esse cara é foda. O cara o banco,
Agora, a gente acabou de ter uma novidade, que o Banco Central não autorizou o banco a ter o banco. A gente está preste, talvez, a não existir mais o banco e 400 e tantas pessoas irem para rua. Esse homem passa por um problema de saúde seríssimo, que ele superou, mas seríssimo, acabou de passar. Uhum. Aí ele vai ele vai viajar para fazer uma maratona para ver se a cabeça, com todo o problema de saúde, aí o cara simplesmente ligam para ele lá porque estoura uma operação Faria Lima com a cara do dono do banco que é inocente. Ele é inocente, estudou a operação, mas não fez absolutamente nada. O banco é movido por ele, né, por essa pessoa. Ligam para ele voltar, ele volta da maratona. Aí, no dia que ele volta, o Banco Central anuncia que não vai liberar o banco e que todo mundo pode ir para a rua. E aí esse cara me manda hoje de manhã que ele correu 36 km. Você acha que alguém vai ter uma inteligência? Ontem eu levei um cliente no banco, ele falou, não desmarca. Eu levei o cliente, ele tratou o cliente super bem, contou o que está acontecendo e falou para ele assim, nós vamos resolver. Então, como uma cabeça, essa hora eu não sei o que seria de mim. Ele é a pessoa que eu quero ser. Ele é literalmente a pessoa que eu sonho em ser. Que te inspira. E ele ainda fala para todo mundo, fiquem calmos, nós vamos vencer. Para mim ele não existe. É realmente fora da curva, né? Fora da curva. Mas você já conhecia ele antes? Porque você tá lá um ano só, né? Ele conhecia porque meu pai, quando ele ia fazer qualquer operação, ele ligava para ele para pedir conselho, porque ele cuidou já do meu pai lá atrás, de muitos negócios do meu pai. Então, ele, o dono do banco, né? Ele é o diretor e aí tem o dono. Os dois foram muito chegados ao meu pai lá atrás. Então, eu já o conhecia, mas eu não tinha relacionamento. Eu nunca soube que Deus ia me dar a oportunidade de ter um aprendizado e de trabalhar com uma pessoa tão incrível. Eu sou muito grata. Que legal. Legal. Parabéns. Obrigada. Você é uma pessoa que se cuida muito fisicamente e mentalmente. Um hábito que mudou sua vida que você segue fazendo? Eu acordo de manhã e vou dançar pelada com música alta no chuveiro. Todo dia? Por quê? Porque a gente fala que quem canta os males espanta. Uhum. E a música, ela é uma coisa que traz felicidade. Então, eu falo todos os dias quando eu vou fechar minha live, assim, pessoal, acorda de manhã, põe um som na caixinha bem alto, a música que você mais gosta, e vai dançar no chuveiro. O seu dia vai ser diferente. Qual é a música que você mais gosta? É uma Mr. Bridgerton. Eu sou apaixonado por essa música, eu não sei falar direito, mas assim... Te dá uma energia Nossa, que você precisa pra... Ela é muito rápida e ela vai... e eu não paro um minuto. Tati, se você pudesse dar um conselho pra Tati quando ela tinha 20 anos, qual seria? Eu acho que a gente não pode pensar na beleza das pessoas, assim, externa. E a gente tem que pensar que o amor, ele vem da admiração. Então, duas coisas que eu daria para Tatiana de ontem. Se relacione com quem você vai admirar, porque o amor vai acabar. E a outra coisa que eu faria era, escuta mais os seus pais, seja quem você quer ser. Mas termina aquele curso de direito, né? Termina aquele curso de direito que meu pai tanto queria. Legal. Alguma mensagem que você quer deixar? Pessoal, eu quero dizer para vocês que todos nós, a gente pode vencer na vida. Deus é maravilhoso, eu falei isso aqui, a gente nasce com 2 pernas, 2 braços, uma mente, enfim. A gente pode tudo, a vida é maravilhosa, luta por ela, que você vai ver que ela tem todo o sentido do mundo. Muito bem. Tati, tem uma lembrancinha pra você, porque ninguém vem aqui sem sair com uma lembrancinha. Sacolinha, por favor. Pode pegar? Olha só, eu ganhei presente. Eu vou ter que
mostrar o que eu ganhei. Uma xícara que vai ficar na minha mesa. Com a minha foto! Você viu? Arrasou. Que linda que eu tô aqui. Tá certo que eu tinha feito uns botox aqui, uns preenchimento. E eu fiquei de uma forma que nem eu mesma me reconheci. Mas eu tô linda, né? Eu não sou linda? Fala a lógico verdade. Obrigada, meninos. Obrigado, eu de amei. coração. Vocês são incríveis, incríveis. Deus é maravilhoso na minha vida. Me faz conhecer todos os dias pessoas incríveis e que eu vou levar. E eu tenho certeza que eu vou levar. Porque se eu tô aqui, é porque Deus quis. Obrigada. A gente que agradece. agradece Obrigado de também. coração. E vai lá, você que assistiu a gente até aqui, aproveita, segue a gente, clica aí, curte, comenta e um grande beijo. Até mais. Grande beijo. Mua!